Amém. Se você trouxe Bíblia para cá, ou se você está com seu aplicativo aí, eu quero pedir para você abrir num texto que nós vamos usar nessa noite, que é em Isaías capítulo 45. Nós, dentro da série Biografias, já estudamos alguns, já foram 2 episódios, hoje é o 3º, né? Já vimos a vida de Hopper, semana passada falamos sobre a vida e o legado de Taylor, e hoje, pelo menos para mim particularmente, é uma biografia que enche os meus olhos e que me inspira muito, né? No sábado que vem, né, eu fiz algo especial dentro da nossa série, porque às vezes você fala assim, né, poxa, falamos sobre John Hopper, aí depois Taylor, aí hoje Charles Spurgeon, mas só fala sobre homem, né? Somente os homens que deixaram boas biografias? Não, nessa série nós teremos 3 episódios muito especiais a partir do sábado que vem. Serão o 4º, 5º e o 6º episódio, que eu denominei episódio As Catarinas. Você vai conhecer as 3 Catarinas que mais influenciaram na história da igreja cristã. Então, se eu fosse você, menina principalmente, eu convidaria outra menina para sábado que vem, né? Dentro da nossa série vai ter uma minissérie somente com mulheres. Então, os 3 próximos episódios serão as Catarinas. Aí eu vou revelar quais são essas Catarinas. Uma delas vocês já sabem, né? Não teria como a Catarina, esposa de Lutero, ficar de fora, né? Mas deixa para semana que vem. Hoje, o tema do nosso episódio é Charles Spurgeon. E eu quero, antes de começar a exposição, ler com você Isaías, capítulo 45, dos versículos de número 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra, e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado, e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz: Eu sou o Senhor, e não há outro. Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido. Nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse, se não fosse possível me encontrar. Eu, o Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. Reúnam e venham, fugitivos de nações vizinhas. Como são tolos os que levam consigo seus ídolos de madeira e oram a deuses que não podem salvar. Consultem uns aos outros e defendam sua causa. Juntem-se e decidam o que dizer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse o que aconteceria? Não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Que todo mundo se volte para mim, para ser salvo, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome, disse o que é justo e não voltarei atrás da minha palavra. Diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua me declarará lealdade. O povo dirá: o Senhor é a única fonte de minha justiça e força. E todos que contra ele se iraram, virão até ele e serão envergonhados. No Senhor, todas as gerações de Israel serão justificadas e nele se gloriarão. Palavra do Senhor. Se João Calvino foi considerado o maior teólogo da igreja, se Jonathan Edwards é considerado ainda hoje o maior filósofo, se George Whitefield foi o maior evangelista, nós podemos, com todas as letras, descrever que Charles Spurgeon se trata do maior pregador da história da igreja. Não por menos, ele tenha ficado conhecido com um nome muito famoso, que possivelmente você já ouviu ao mencionarem Charles Spurgeon,
chamado de o príncipe dos pregadores. E hoje você vai entender um pouquinho do porquê que ele recebe, ou porquê que ele recebeu esse nome, né, de o príncipe dos pregadores. Embora ele fosse um expositor de excelência, né, um grande expositor, ele não usava em seus sermões a metodologia da pregação expositiva, como nós fazemos aqui toda quinta-feira, né, versículo por versículo, como João Calvino ficou conhecido, né? Então, embora ele fosse um grande expositor, a maioria das suas mensagens não era exposição. Ele geralmente escolhiam suas mensagens de livros diferentes e em cada livro diferente ele conseguia pegar um contexto, trabalhar aquele contexto e fez isso durante 40 anos. E ele costumava dizer, né, eu tomo o meu texto e sigo em linha reta até a cruz. Ele tinha como princípio expor a palavra de Deus, pregar o texto que fosse, direcionando ou levando e conduzindo aquele que estava o ouvindo ali a terminar a mensagem de modo que aquela pessoa estivesse aos pés da cruz de Cristo Jesus. Era isso que ele costumava fazer. Como descendente de huguenotes franceses e reformadores holandeses, Charles Spurgeon cresceu numa família cristã. Seu pai era cristão, né? Seu avô também era cristão, e não só cristão, seu pai era ministro da palavra do Senhor e seu avô também era ministro, então ele era neto de pregador, né? E é interessante que nós vamos falar disso, seus filhos também se tornam pregadores, seus filhos gêmeos, né, que ele tem. Então nós não estamos falando apenas de uma pessoa em si, mas de um legado que uma família deixou, né? Eu sou neto de pastor, né? Meu avô é pastor assembleiano, e eu tenho o maior orgulho de tê-lo como pastor, mas eu não cresci indo para a casa do meu avô e vendo meu avô como um cristão. Meu avô se converteu depois, né, e recebeu o chamado tempos depois. Hoje a minha maior alegria é visitá-lo e conversar da Bíblia com ele, né, da forma mais simplória. Ele não é um grande teólogo, da forma simples dele, né, a forma que ele prega na igrejinha dele é a forma que ele conversa comigo. Mas eu vejo assim que Charles Spurgeon teve um privilégio de, desde o berço, ter o seu pai como um ministro, um pregador, né? Seu avô como um pregador. E você que tem, né, seu pai na casa de Deus, é um privilégio, né, você poder, como filho, sentar como seu pai e falar assim: pai, vamos conversar da Bíblia hoje? Vamos ler um texto aqui, orar junto? Isso é privilégio, né, para poucos. Spurgeon teve esse privilégio. E se você não teve esse privilégio com seu pai, coloque isso como um objetivo de vida, para que seja um objetivo de vida, para que você faça isso com os seus filhos. Coloque isso como um propósito. Fazer com que os seus filhos estudem a Bíblia com você. A pessoa que mais vai necessitar do seu evangelismo e da sua pregação são seus filhos. Charles Spurgeon cresceu ouvindo seu pai, e por uma época, quando a sua mãe, numa das gravidezes da sua mãe, Charles Spurgeon teve 17 irmãos. Tá? Só para você ter uma ideia. Numa das gravidezes da mãe dele, num período gestacional, ele foi levado para morar um tempo com o avô dele. E ele ficou um tempo com o avô dele e ali naquele tempo foi talvez o tempo mais precioso para ele, onde ele conheceu grande parte das literaturas cristãs. E um livro extremamente importante que ele conheceu ali, quando ele estava com seu avô, foi O Peregrino, de John Bunyan, né? O Peregrino, que alguns aqui já leram, que para mim talvez é o livro mais simples escrito sobre teologia cristã, mas talvez o livro mais profundo sobre teologia cristã. Spurgeon disse que leu O Peregrino mais de 100 vezes durante a sua vida. Quando eu descobri isso, eu falei, eu tenho que ler O Peregrino pelo menos uma vez por ano. E eu coloquei como objetivo de vida. Eu tenho ali a minha literatura anual, né? Mas todo ano o Peregrino vai estar lá, até o dia que o Senhor me chamar. Spurgeon, como criança, né, descobriu alguns segredos do cristianismo, alguns segredos do evangelho. Mas até os seus 15 anos ele não era convertido, digamos. Certa vez, aos 15 anos, ele caminhava em direção à igreja para um culto de domingo,
e uma nevasca muito forte o acometeu ali no percurso até a igreja. Então, sem local para se esconder, ele olha e vê uma pequenininha igreja metodista. E para fugir da neve, ele entra ali dentro daquela igreja. Devia ter uma meia dúzia de pessoas e o próprio pregador não tinha conseguido chegar para o culto, porque a neve tinha atrapalhado ele. Então, algum dos presbíteros ali pega um texto e começa a ler o texto e vai expor o texto. O texto era Isaías capítulo 45. Mais especificamente o versículo 22 começava a entrar como uma flecha dentro do coração daquele garoto que estava ali escondendo da neve. E o pregador, ao falar daquele texto de Isaías 45, ele foca no versículo 22, e no versículo 22 ele começa a dizer: olhem para Jesus, coloque o seu olhar em Jesus para que sua vida seja modificada. E aquela frase, olhe para Jesus e mais nada, entra como uma flecha dentro do coração de Spurgeon. Spurgeon reconhece que naquele momento ali, apesar de ele ter nascido numa família cristã, ele estava de fato se convertendo. Ele estava de fato entendendo o que era ser cristão. Ele estava de fato entendendo o que era viver uma vida voltada para Cristo. Então, alguns meses depois, mais exatamente no dia 4 de abril de 1850, ele é batizado. E com os seus 16 anos, ele prepara e prega o seu primeiro sermão. Quem aqui tem mais de 16 anos? Plena maioria, né? Então já está na hora de você preparar um sermão para você pregar, né? Charles Spurgeon, aos 16 anos, pregou o seu primeiro sermão. Aos 17 anos, ele foi feito pastor de um pequeno vilarejo, que era o vilarejo de Walter Beach. E ali aos 17 anos, ele começa a conduzir uma igreja. Então, às vezes nós ouvimos muito falar de Spurgeon como o príncipe dos pregadores e achamos só porque ele foi o maior dos pregadores, né? Não, diz respeito também à idade com a qual ele começou a pregar a palavra. Com 17 anos, ele estava conduzindo uma igreja. No dia 18 de dezembro de 1853, ou seja, 3 anos após o seu batismo, ele é convidado a pregar na mais famosa igreja calvinista de Londres, a capela de Park Street. Essa era uma capela que caberia em torno de 1.000 pessoas, mas naquela data a qual ele foi convidado para pregar, tinha cerca de 200 pessoas. Ele prega ali e durante 3 meses ele é convidado a continuar pregando naquela igreja, até que depois de 3 meses ele recebe um convite oficial para ser um dos pastores auxiliares daquela igreja. E em cerca de 1 ano, aquele prédio que cabia 1.000 pessoas acaba tendo lotação máxima após a ida de Spurgeon para lá. Dentro de 1 ano, ele aumenta o número de 200 pessoas para 1.000 pessoas. As pessoas já não cabiam mais dentro daquele local ali. E isso começa a se tornar um movimento ali aos redores e principalmente na capital de Londres. No ano de 1856, uma das belas garotas que fazia parte daquela comunidade cristã, que era Susan Thompson, se interessa, né, dá aquela olhada para Spurgeon, né, dá aquela olhada para ela, né, prepara um sermão ali sobre Cantares de Salomão. Não, tô brincando, né, não pregou sobre Cantares de Salomão, não. Mas se apaixona por Susan Thompson e se casa com aquela garota ali da sua comunidade cristã. 2 anos depois ela fica grávida e dá à luz ao seu primeiro filho, né? Aos seus primeiros filhos, que eram um casal de gêmeos, um se chamava, inclusive, Charles Jr. E só que essa gravidez dos gêmeos foi uma gravidez de risco, uma gravidez extremamente penosa e que deixou ela um tanto quanto inválida. E uma das coisas que durante toda a vida de Spurgeon aconteceu foi que a sua esposa não conseguia vê-lo pregando pessoalmente, devido à dificuldade que ela teve ali nos membros inferiores após o parto. Entretanto, ela se tornou uma fonte de inspiração para ele,
porque mesmo ela estando distante, ele sabia que de certa forma as mensagens dele poderiam chegar até ela. Você vai descobrir como essas mensagens chegavam. E ali, mesmo um tanto quanto inválida, ela teve um papel fundamental por coordenar todo o ministério de Charles Spurgeon. Com o crescimento da sua igreja, né, ele muda para um prédio que cabia 4.000 pessoas, que era o Exeter Hall. De 1.000 pessoas ele vai para um local que cabia 4.000 pessoas. E não dá nenhum ano, os 4.000 lugares começavam a ficar lotados também. Então, o pessoal chega para ele e fala, Spurgeon, precisamos ir para um lugar maior. 4.000 pessoas sentadas, já não cabe mais as pessoas, nós estamos tendo que mandar as pessoas irem embora. Então, ele vai para o Salão Musical dos Jardins Reais. O Salão Musical dos Jardins Reais cabiam 12.000 pessoas. Ou seja, na maior metrópole do mundo naquela época, que era Londres, muito mais do que Beatles, muito mais do que qualquer outra banda famosa, havia um homem que pela pregação da palavra de Deus conseguia lotar um local para 12.000 pessoas. E nós veremos adiante que esse local também veio a se tornar pequeno. Agora, com a sua popularidade, também surgiu oposição. E a nossa vida cristã, ela é feita de oposição. Sempre haverão pedras no nosso caminho. E na vida desse grande homem de Deus também houveram pedras no caminho. E sabe o que é mais interessante? Primeiro veio a oposição da mídia, né? A mídia que daquela época era o rádio, né? A própria mídia impressa, começavam a dar apelidos para ele, começavam a difamar o evangelho que ele pregava, e também alguns irmãos eclesiásticos. Grupos de arminianos começavam a se levantar e condenando o evangelho calvinista, o qual ele pregava. Entretanto, por mais que se levantavam pessoas contra, era impressionante a quantidade de jovens interessados na teologia calvinista de Spurgeon. E ao estudar, eu fiquei até pensando nisso. Eu li... para investigar e compor esse nosso episódio, eu li 3 livros sobre Spurgeon, para poder levantar assim, dados substanciais. E eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens que se aproximavam dele. Tanto é que ele montou uma escola para trabalhar com esses jovens pregadores. E nós estamos vivendo um momento muito parecido, não sei se você sabe, mas há uma tendência muito grande dos nossos jovens hoje na busca pela teologia reformada, que é a teologia calvinista. Eu acho isso muito legal, porque eu vivi há uns 8, 10 anos atrás, você talvez vai se lembrar disso, de um período onde o que atraía, né, os jovens eram as bandas, os cantores famosos. E olhando para o evento até mesmo que nós fizemos esse ano, né, eu fiquei pensando assim, quais são os cantores que nós podemos chamar para esse evento, né, para atrair o pessoal? Não tem nenhum cantor mais que você coloca, não vou nem citar aqui, né, porque né, vai ficar público esse áudio, né, mas você pode lembrar de vários cantores, bandas, que hoje já não arrastam, não atraem multidões. Entretanto, nós temos visto um movimento muito grande pela busca pela palavra, pela essência da palavra, a busca pela essência de um evangelho que seja reformado. Eu estava olhando um evento numa cidade que foi realizado e eu achei muito interessante, porque lá nesse evento, na verdade tinha uma banda, que a banda fazia um louvor inicial, mas tinham 5 pregadores expositivos, e o evento teve cerca de 3.000 pessoas, né, onde grande parte eram jovens. Graças a Deus por isso, porque quem sabe nós não estamos vivendo um momento como o momento que Londres, né, e a Inglaterra viveu, de uma busca pela essência da palavra. Esses jovens, né, que se aproximavam de Spurgeon, fizeram com que ele montasse uma espécie de escola, onde ele pregava para esses jovens garotos, né? Um parênteses aqui, Charles Spurgeon não fez seminário de teologia, ele não tinha o curso de teologia, mas ele sabia que era importante formar aqueles jovens. Então, toda sexta-feira ele pregava para aqueles garotos ali, que viviam ali naquele seminário. Essas pregações dele de sexta-feira geraram um livro chamado Lectures to My Students, né? Lições para os meus alunos.
E esse material que Spurgeon começou a produzir das suas pregações, porque ele pregava de segunda a segunda. Tinha semana que ele fazia 12 pregações, ou seja, pregava 2 vezes, né, por dia quase. E aí, todas as pregações de domingo, na segunda-feira pela manhã, eram recebidas e entregue para o pessoal editorial. Esse pessoal editorial ajustava, né, digitava bonitinho aquela pregação até quinta-feira. Na quinta-feira havia um mecanismo, né, de impressão desse sermão que tinha sido pregado no domingo, e esse sermão era vendido por 1 penny. 1 penny era o valor correspondido a 1 centavo. Então vendia-se aquelas pregações por 1 centavo. Então, por muito tempo, ficaram conhecidas essas pregações de quinta-feira como o púlpito de 1 centavo, que era espalhado ali por toda a comunidade inglesa. E mais, esses sermões de 1 centavo eram telegrafados para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eles eram traduzidos por mais de 40 idiomas. Nesse período, então, começa uma espécie de explosão do ministério de Spurgeon. Mas não era uma explosão assim, né, de uma explosão qualquer. Eram de pessoas interessadas em aprender sobre o Evangelho, em aprender sobre a Palavra de Deus. Para você ter uma ideia, nesse período, Charles Spurgeon atingia cerca de 1 milhão de pessoas. Significava que ele tinha uma conta verificada no Instagram, mais ou menos. Só que mais do que isso, porque hoje você pega uma conta verificada no Instagram, você tem muita gente lá que segue o famoso, né, que tem um negocinho azul lá no Instagram dele, mas segue por seguir, né? Nós temos aqui cerca de 1 milhão de pessoas que pegavam o sermão, pagavam 1 centavo por aquele sermão e liam aquele sermão. Foi algo extremamente impressionante. O ano de 1859 foi o ano mais extraordinário do ministério. Foi chamado de o ano do reavivamento, né? Foi o ano onde algumas mensagens dele ficaram extremamente conhecidas no mundo inteiro, como, por exemplo, a mensagem predestinação e chamado, a mensagem a necessidade da palavra do Espírito, ou a mensagem a história dos poderosos feitos de Deus, atingiram basicamente o mundo inteiro, o mundo, né, daquela época. Consequentemente, o dono do salão ali, que cabia 12 mil pessoas, chegou para ele e falou assim: olha, o local, né, não dá mais para nós ficarmos apenas com você, porque vocês têm, né, evento domingo de manhã e domingo à noite, e esse salão é muito grande, nós precisamos abrir ele para mais coisas, nós queremos usar o período da tarde do salão, né, para fazer alguns outros eventos. Spurgeon pegou, se posicionou e falou assim: no domingo ou vocês escolhem, ou fazer os seus eventos, ou Deus, porque o domingo é o dia do Senhor. Então, se vocês quiserem fazer esse evento aí, nós iremos retirar do salão. Não haveria nenhum outro lugar para que eles se reunissem, né? E o pessoal falou: não, nós queremos que o salão seja disponível no domingo à tarde. Ele falou: domingo é o dia do Senhor, nós vamos sair daqui então. Ele sai dali e lança a pedra fundamental do maior, talvez a maior igreja, né, de todas as épocas de Londres, que é chamado o Tabernáculo Metropolitano. E ali eles lançam a construção desse tabernáculo metropolitano, que iria caber o dobro de pessoas. E durante o período da construção do tabernáculo, ele andou por muitos lugares na Europa, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus. Entretanto, Londres era, digamos que, a sua base, né? Era o local onde ele ficava. E aí, certa vez, um membro da sua igreja virou e falou assim: Spurgeon não vai aguentar. Além de pregar aqui em Londres, ele está viajando para outros lugares como Escócia e Irlanda, ele vai morrer disso. E aí Spurgeon escutou, né, o membro que falou, né, que ele vai morrer de tanto pregar. E aí ele disse assim: o que mata os bons ministros é pregar com sonolência. O que mata bons ministros de Deus é pregar com sonolência, é para uma igreja sonolenta. Que Deus nos livre de sermos pregadores sonolentos e uma igreja sonolenta. Que todas as vezes que nós sentarmos no banco de uma igreja, nós possamos pegar a nossa Bíblia, abrir a nossa Bíblia, ter ali no mínimo um papelzinho para anotar, uma caneta que seja, um caderninho de oração, para que não seja apenas mais uma palavra ou mais uma mensagem que nós vamos ouvir. Porque a palavra de Deus, ela é preciosa e ela transforma. Que seja a própria voz
de Deus que nós estejamos ouvindo ali, e que aquilo faça a diferença nas nossas vidas. Em 1867, Spurgeon, após a inauguração da sua igreja, ele começa um período de inauguração de obras missionárias. Ele inaugura um orfanato só para meninos. Em 1868, ele funda o maior albergue para pobres de Londres. E em 1879, ele inaugura também um orfanato, dessa vez só para meninas. Ele fundou cerca de 66 organizações para difundir o evangelho. Além da sua escola de formação de ministro, ele funda outras 66 estruturas para pregação, e ensino do evangelho. Ele lança uma revista que tem um nome engraçado, chamava A Espada e a Colher de Pedreiro. Vocês já viram o Luva de Pedreiro da internet? Está fazendo sucesso, Receba, Charles Spurgeon lançou essa revista que chamava A Espada e a Colher de Pedreiro. E aí você fala assim, por quê, A Espada e a Colher de Pedreiro? Na verdade, haviam alguns grupos que ainda eram contra o ministério dele. Se você for pegar para analisar, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando do ministério, de Spurgeon. Tem referências e mais referências, livros e mais livros que eu poderia passar para você, mas de forma específica, essa revista aqui, ele lançou só para combater heresias. Tinha uma galerinha lá de umas igrejas que falava, por exemplo, que o batismo era a expiação de todos os pecados. Bastava ser batizado que você estava livre de todos os pecados. E aí ele bateu firme nesse povo, tanto que a convenção batista a qual ele fazia parte, falou para ele se retratar. Ele não se retratou, preferiu sair da convenção batista, porque nós sabemos. E ele falava, o fundamento de tudo é a Bíblia. E a Bíblia não diz que o batismo é a expurgação de todos os pecados. Nós batizamos e continuamos pecadores, Nós batizamos e continuamos depravados, só que através do batismo nós confessamos publicamente. Então ele lança essa revista para combater heresia. Então era só colherada de pedreiro mesmo, digamos, era só batendo contra as interpretações errôneas e erradas daquela época. Eu acho que nós precisamos também hoje, de algumas espadas e colheres de pedreiro, para ir contra algumas interpretações erradas da Bíblia, Porque o princípio de tudo tem sempre que ser a autoridade das Escrituras, a suficiência das Escrituras. Nesse período onde ele viajou durante a construção do tabernáculo metropolitano, algo muito interessante aconteceu. Ele foi pregar em Genebra, na Suíça. E ao pregar em Genebra, na Suíça, ele é convidado para pregar na capela, St. Peter Church, a capela de São Pedro, que era a igreja onde João Calvino pregava. Eu tive o privilégio de conhecer essa igreja, e lá tem uma cadeira que é a Calvinus Chair. As pregações de Calvino duravam cerca de 2 horas de exposição, então quando ele cansava ele sentava na cadeira e continuava pregando, E o púlpito dele, sobe-se uma escada circular assim no centro da igreja, Tem a parte atrás onde ficava assim a parte do órgão, E aqui de frente para a igreja tem tipo uma escada em espiral, onde Calvino subia e pregava lá de cima dessa escada em espiral. E lá fica trancado, porque ninguém pode subir, É considerado um local, não digamos que santo, a igreja é santa, mas é um local onde para você subir ali você tem que ser digno, assim como Calvino foi digno. E quando Spurgeon chegou lá, Spurgeon chegou para pregar na igreja, ele foi convidado da igreja, falaram, você vai pregar do mesmo lugar que Calvino pregava, E ali ele fica todo sem graça, E aí, a igreja daquela época tinha a estola sacerdotal, que tem um significado e tudo mais. Depois a gente pode até falar sobre isso. Trouxeram a estola sacerdotal de Calvino e colocaram nele. Tamanha era a reverência e o respeito que tinham por aquilo que Spurgeon conquistou desde a sua juventude, como um pregador do Evangelho, como um pregador da Palavra de Deus. E aqui tem um detalhe que para nós é fenomenal. Você quer ser respeitado? Eu já conversei com muitos jovens, falam assim, mas meu pai não me reconhece, me tem como menino ainda, minha família, não sei o quê, não me respeita. Eu sempre falava uma coisa, olha, trabalhe bastante. Quando você se tornar um bom profissional, os de fora e os da sua casa vão te respeitar. Eu digo isso por experiência própria, falei isso muito, mas eu vejo algo que foi extremamente relevante na vida de Spurgeon e que pode ser relevante na nossa vida também.
Você quer ser respeitado pelos seus familiares, pelo seu pai, pela sua mãe? Tenha a palavra de Deus como fundamento da sua vida. A palavra de Deus te tornará respeitado onde quer que você vá. Se você se tornar um homem que baseia as suas decisões pela palavra de Deus, você será respeitado em todo canto, em todo lugar onde você for. Se você for uma mulher que coloque a palavra de Deus como princípio da sua vida, onde quer que você estiver, você será respeitado. Os dias finais de Spurgeon foram dias de sofrimento. Ele tinha uma enfermidade nos rins e tinha também a doença que era a gota. E Spurgeon morreu muito novo, morreu com apenas 57 anos. A sua última pregação, seu último sermão, foi realizado em 7 de junho de 1891. E então, após o seu último sermão, ele foi levado para viver numa cidadezinha do interior, para ser ali cuidado, né? E o seu falecimento foi algo que marcou toda a região de Londres, porque o seu cortejo, dizem que parecia o cortejo de alguém da família real. Ele, do local onde ele foi velado até o cemitério, estima-se que cerca de 100 mil pessoas acompanharam o cortejo. E em cima do seu caixão tinha apenas uma Bíblia, e essa Bíblia estava aberta exatamente no texto que nós lemos, Isaías 45, versículo 22. O texto que penetrou no coração daquele homem, dizendo para ele: olhe para Jesus. O olhar daquele homem para Jesus fez a vida dele ser transformada. O olhar daquele garoto, né? O olhar daquele adolescente ali de 15 anos para Jesus fez a vida dele ser transformada. E o meu desejo para você nessa noite é, assim como Charles Spurgeon ouviu em uma singela pregação a frase, olhe para Jesus, eu gostaria de dizer para você nessa noite, olhe para Jesus. Independente das dificuldades que você tem vivido lá dentro da sua casa, olhe para Jesus. Independente dos problemas financeiros que você está enfrentando, olhe para Jesus. Independente da dificuldade de relacionamento que você tem com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, olhe para Jesus. Independente do ano que começou totalmente diferente do jeito que você queria que tivesse começado, olhe para Jesus. Independente da enfermidade que talvez você está passando, olhe para Jesus. Charles Spurgeon pregou pessoalmente, estima-se que ele tenha pregado pessoalmente para cerca de 10 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de sermões foram escritos e traduzidos para outras línguas. Um de seus filhos, chamado Thomas, sucedeu o chamado de seu pai como pastor ali da igreja. E o outro filho, que era o Charles Jr., o sucedeu como diretor dos 2 orfanatos que foram fundados por Spurgeon. Cerca de 135 livros foram publicados por Charles Spurgeon, fora os seus artigos, os seus folhetos que foram escritos durante a sua vida. Cerca de 3.800 mensagens impressas de Charles Spurgeon hoje foram condensadas e colocadas num livro que hoje fica na Biblioteca Central de Londres. Charles Spurgeon não é respeitado em Londres apenas pelos cristãos, ele é respeitado por todos os que compõem, ou todos aqueles que estudam a história da Inglaterra. Ele é conhecido como o maior escritor de língua inglesa, principalmente por conta desse tratado, das suas 3.800 pregações hoje que estão ali na Biblioteca Central. Spurgeon foi respeitado não apenas pelos seus discípulos, não apenas pelos seus irmãos, mas por toda a Inglaterra. A metrópole mais famosa do mundo naquela época tinha Spurgeon como uma referência. Que você seja reconhecido não apenas aqui entre os nossos, mas que a qualidade daquilo que você faz lá na sua faculdade, no seu trabalho, seja reconhecida por todos. Vão olhar para você e falar assim, ele faz a função dele tão bem, que ele parece que é um cristão. Ele não precisa abrir a boca para pregar, mas a função dele na empresa mostra que ele é um cristão verdadeiro. E aí, para encerrarmos, eu busco pelo menos 3 questões sobre a vida desse homem,
que são questões para ficar aí no seu coração e na sua mente. A primeira delas: o que fez com que a pregação de Spurgeon fosse tão atraente? O que fez com que a pregação daquele garoto atraísse tanta gente em tão pouco tempo? Segundo, o que inflamava essa pregação de tal forma? O que colocava e acendia esse fogo que inflamava não só o coração de Spurgeon, mas de todos aqueles que estavam ouvindo? E o que deu ao ministério dele esse tamanho poder? As pessoas falam que não havia uma palavra de Spurgeon que alguém não se convertia. E ele nem precisava fazer o apelo. Ele terminava a pregação, as pessoas iam à frente para aceitar Jesus. O que tinha de tão diferente na pregação, na vida e no ministério desse homem? Eu elenquei para mim pelo menos 3 grandes respostas. A primeira delas: fundamentos inabaláveis. Quando você tem fundamento inabalável, você consegue fazer com que a sua vida seja atraente. Está na Bíblia, né? Não construa sua casa na areia, construa na rocha. Tenha fundamentos. E o maior fundamento nosso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Que a Bíblia possa ser o seu maior fundamento. Que você possa estabelecer todos os seus conceitos, todos os seus princípios, baseado no maior de todos os fundamentos, que é o fundamento inabalável, que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor. E assim você vai se tornar uma pessoa atraente, muito mais atraente do que qualquer influenciador. A segunda grande resposta que eu encontro é a defesa da graça soberana. Spurgeon tinha com ele, né, os 5 princípios da tulipe, e um desses princípios é a soberania de Deus sobre todas as coisas, e a graça soberana dele, que nos mostra que nós somos pecadores, que nos mostra que todos os dias nós precisamos ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas que existe uma graça que é soberana a todas as coisas, e que não importa onde e quando você caiu, importa onde e quando Deus te estendeu a mão e te levantou. O que importa é a graça, a soberania dele que te chamou. E se porventura em algum momento o seu passado vier na sua mente, mais forte do que o seu passado e mais vivo no seu coração do que o seu pecado, está a graça do Senhor, que é superabundante. E por último, a última verdade é o testemunho de vida. Quando a igreja, né, o tabernáculo metropolitano foi concluído, havia para que o pregador chegasse no púlpito, havia uma escadaria que era composta de 15 degraus, onde o pregador, no final do louvor, se levantava, subia a escadaria e ia para trás do púlpito pregar. E esse foi o caminho de Charles Spurgeon por muitos anos, até a sua morte, praticamente. E Spurgeon era gordo. Não sei se você já viu assim alguma foto dele, ele era bem fortinho, bem gordinho. E quando ele subia os degraus, ele subia de forma muito lenta. E algumas pessoas imaginavam, é por causa da gota, o problema está piorando. Outros pensavam, é o peso dele, né? Ele é muito obeso. De forma muito lenta. Tanto que algumas vezes ele nem esperava a última canção terminar para que ele pudesse se levantar e começar a subir aqueles 15 degraus. Mas certa vez, já no finalzinho da sua vida, chegaram para ele, né, e perguntaram, você está com dificuldade para subir? Por que você está demorando tanto para subir? Ele vira e responde, é porque a cada um desses degraus que eu subo, eu faço uma pequena e simples, singela oração em meu coração. Senhor, eu creio no Teu Espírito Santo. Mais um degrau. Senhor, eu creio no Teu Espírito Santo. Mais um degrau. Senhor, eu creio no Teu Espírito Santo. Mais um degrau. Senhor, eu creio no Teu Espírito Santo. A nossa vida é uma escadaria. E cada dificuldade é um degrau. Mas que a cada degrau, a partir de hoje, você possa ter como
mensagem no fundo do seu coração, aquilo que Spurgeon tinha. A cada degrau, Senhor, eu creio no Teu Espírito Santo. Vem mais um degrau difícil. Senhor, eu creio no Teu Espírito Santo. Eu acho que eu não vou conseguir subir mais esse degrau. Para mim já deu. Senhor, eu creio no Teu Espírito Santo. E que nós possamos, ao final do ano de 2022, chegar no topo dessa escadaria, dizendo, Senhor, eu creio no Teu Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós queremos olhar para Ti nessa noite. Queremos olhar para Jesus. Assim como um dia aquele garoto decidiu olhar para Jesus, assim como um dia aquele versículo 22 de Isaías 45 entrou no coração daquele garoto chamado Charles Spurgeon. E a partir dali ele se tornou nada mais, nada menos que o príncipe dos pregadores. Senhor, nós, na nossa humildade, sabemos que nós nunca chegaremos aos pés de um homem como Charles Spurgeon. Mas nós temos que a vida dele, a biografia dele, nos ensina muito e pode mudar muitos conceitos dentro do nosso coração a partir de hoje. Pai querido, nos ensina a viver a nossa vida dedicada às coisas que são do alto, às coisas que são eternas. O próprio Charles Spurgeon já dizia, viaje por muitos livros, mas permaneça na Bíblia. Que a Bíblia seja o nosso fundamento, o nosso eterno fundamento. Que a Tua palavra, ó Deus, seja a nossa estrutura, onde nós venhamos todos os dias estabelecer os nossos fundamentos no Senhor. Pai, é certo que os dias têm sido difíceis e temos enfrentado situações que nós nem pensávamos que iríamos enfrentar. Algumas dificuldades que nós não achávamos que nós iríamos ter que passar por elas. E às vezes, aquilo que era uma esperança, uma expectativa, se torna numa frustração. Mas nem por isso, ó Deus, nós deixaremos de sonhar e nem de olhar para o Senhor. O Senhor é quem nos ilumina, o Senhor é quem nos orienta. E aqui nessa noite, reunidos em comunhão, nós dizemos para Ti, Senhor, queremos todos os dias viver, ó Deus, os nossos planos e os nossos sonhos sob a cosmovisão que temos do Senhor. Nos ajude, Pai, que a palavra do Senhor nessa noite esteja impregnada em nosso coração. Que não haja, ó Deus, dificuldades maiores do que a nossa fé e nem maiores do que a nossa perspectiva no Senhor. E que nós sejamos testemunhas daquilo que cremos. Testemunha dentro do nosso lar, testemunha dentro do nosso trabalho, em todos os lugares onde nós estivermos. Nós cremos na Tua soberania, cremos que Tu és soberano sobre todas as coisas. E o Senhor está no controle, ó Deus, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle daquilo que temos feito, daquilo que temos vivido e basta um sim do Senhor para tudo se transformar. Nós viveremos esperando esse dia, Pai. Que a graça e a bondade do Senhor se renove sobre nós. E que o Senhor continue nos conduzindo a cada um dos degraus que temos suportado. Que o Senhor nos continue conduzindo, ó Deus. Mesmo naqueles degraus que parecem intransponíveis. Que o Senhor nos dê a força para darmos um passo adiante. E que em nenhum deles, ó Deus, nós venhamos esquecer da mensagem da cruz do Senhor. E que possamos, dentro do nosso coração, declarar: Senhor, creio em Teu Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.